Nesse instante, tenho a honra de conceder a palavra ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Sentado de lá. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente Marcelo Ramos, desta Casa e do Congresso Nacional. Queria saudá-los, saudando a todos os meus deputados e deputadas, senadores e senadoras, ministros de estados, ministras de estados, que se fazem presentes na abertura de mais um ano legislativo. A todos vocês e a todos nós, muita sorte, muita luta, muito discernimento durante todo esse ano. Minhas senhoras, meus senhores, os desafios que se apresentam à nação em 22 são importantes, não há dúvida. Mas tenho a serena convicção de que a convergência de esforços de todos nos fará atravessar com segurança as dificuldades deste novo ano. A abertura da presente sessão legislativa, com a presença dos poderes legislativo, executivo e judiciário, é ocasião solene que simboliza a harmonia e a independência preceituadas em nossa Constituição. Os membros dos três poderes têm consciência do peso de suas atribuições e de suas responsabilidades perante o povo brasileiro. Estou certo de que não pouparão esforços para agir em sintonia, cada qual estritamente dentro de suas competências constitucionais, com o objetivo de satisfazer o que espera e exige a nossa população. Contrariamente aos anseios de todos, a pandemia do novo coronavírus, assim declarada em março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde, manifesta-se desde o início de 22 como uma nova e intensa onda de contágios em todo o mundo. Nosso país, claro, não é a exceção. Se é motivo de consternação, como havia de ser, tal fato não pode e não vai desanimar nem nos abater, nos fazer resignar. Ao contrário, devemos nos encorajar e persistir no combate ao vírus, no concerto de ações para garantir que não faltem recursos, leitos, equipamentos, medicamentos e tudo mais que for necessário para a segurança da população brasileira. Cumpre também encarecer a todos a observância das normas e recomendações emanadas das autoridades sanitárias e redobrar os esforços da campanha de vacinação. A Câmara dos Deputados, no ano que passou, apesar das turbulências, foi uma grande fiadora da estabilidade, segurou trancos e sobressaltos, arrefeceu crises e diminuiu a pressão. Além disso, a despeito de algum descrédito, costuramos vários acordos para votações de matérias polêmicas, que eu chamaria aqui de matérias de enfrentamento, no sentido de modernização de leis e códigos que passavam da hora de serem atualizados. Muitos dos compromissos vieram apenas da maior força da política, que é o diálogo e a conversa, o olho no olho, sempre ouvindo os argumentos contrários e sempre com respeito. Quero aqui agradecer, inclusive, a todos os líderes de todos os partidos que tiveram um papel fundamental neste resultado. Aqui, saudar a todos os líderes que conosco participaram desse ano, alguns que deixam o posto de líder dos seus partidos e outros que iniciam esse ano à frente da liderança dos seus partidos. Todos sabem da importância que cada um representa na condução dessas matérias. E mostrar
a minha gratidão a cada uma das nossas deputadas e deputados desta Casa. Meu gabinete sempre esteve e continuará aberto e à disposição de todos os parlamentares. Nunca é demais reiterar a soberania deste Parlamento. Aqui nos últimos anos, muitas conquistas foram construídas e alcançadas com discussão, debate e, principalmente, pelo voto de cada um de nós. Por isso, quero ressaltar que, independentemente da conjuntura futura, o que o Brasil conseguiu até aqui é definitivo e, como poder mais transparente e democrático da República, não permitiremos retrocessos discricionários e, quiçá, imperiais. Votamos a reforma tributária, a autonomia do Banco Central, a regulamentação fundiária, o licenciamento ambiental, modulação do pagamento dos precatórios, a alteração da lei de improbidade administrativa, que, muito criticada, reforçou que homens e mulheres de bem podem voltar a fazer política com dignidade e cabeça erguida. Também tipificamos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aprovamos na Câmara um novo Código Eleitoral, a lei que altera a incidência do ICMS sobre combustíveis, dentre outras muitas matérias importantes esse ano. A Câmara dos Deputados, meus amigos, deputadas e deputados, continuará empenhada em prover os meios e construir soluções para enfrentar a pandemia da Covid-19. Como tem atuado durante todo este período difícil, e aqui incluo deputados de todas as correntes e partidos, de governo ou de oposição, sou testemunha viva do esforço de todos. Contudo, além da dor pela perda de familiares e amigos, o povo brasileiro e a economia global sentem as consequências econômicas da pandemia. O desemprego e a inflação são dois adversários que precisamos confrontar em 22, ministro Paulo Guedes. Eles precisam ser vencidos com os instrumentos testados e reconhecidos pela ciência econômica, sem truques ilusionistas ou aventuras temerárias, cuja história nos prova copiosamente que somente aquerratam depressão econômica, carestia e sofrimento. Devemos, com toda certeza, registrar que o desemprego tenha recuado para o patamar anterior à pandemia. Contudo, ainda existem mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, o que nos obriga a continuar na direção das reformas para melhorar o ambiente de negócios, otimizar a organização do Estado e gerar emprego e renda. A necessidade de reformar o sistema tributário brasileiro é matéria unânime. Todos concordam que a complexidade do nosso arcabouço de impostos, taxas e contribuições é uma âncora que trava o crescimento do nosso país. Há inúmeras ideias e algumas propostas concretas. Uma delas, que versa sobre o imposto de renda, foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 2 de setembro de 2021. Se não é perfeito, as leis humanas nunca o são. O PL 2337 tem vários méritos, inclusive o de buscar a justiça tributária ao revogar isenções, instituir o imposto sobre dividendos, reduzir o imposto da pessoa jurídica e atualizar a tabela da pessoa física, reduzindo ou eliminando a exação que é a população mais pobre, para a população mais pobre, Existem diversas matérias prementes, como a unificação do PIS e COFINS, e também a reforma administrativa já aprovada na comissão especial e que pode ser um passo importante para a modernização e a eficiência do Estado brasileiro. A inflação, problema que impacta as economias de todo o mundo, tem fustigado o povo brasileiro. Sabemos que é o pobre quem mais sofre com a perda do valor da moeda. Temos a confiança necessária em que a autoridade monetária brasileira, agora com a autonomia conferida pela Lei Complementar
número 179, aprovada com o esforço desta Casa e publicada em fevereiro do ano passado, terá sabedoria para tomar as medidas conducentes ao pleno controle da inflação. Nesta tarefa, contudo, o Banco Central precisa ser auxiliado pela administração judiciosa das contas públicas. A responsabilidade fiscal é um patrimônio do povo brasileiro, um legado que gera previsibilidade e confiança para os agentes econômicos. Sem responsabilidade fiscal, não há prosperidade e estabilidade monetária. Uma das nossas maiores preocupações é o preço dos itens essenciais ao povo brasileiro, tais como a alimentação, energia e os combustíveis. O auxílio emergencial foi, e agora o Auxílio Brasil continua a ser fundamental para milhões de famílias brasileiras severamente afetadas pelos efeitos econômicos da pandemia. Igualmente, o auxílio gás é um instrumento vital neste cenário de elevação de preços. Entretanto, a questão dos constantes e seguidos reajustes nos preços dos combustíveis continua indefinida. Em outubro passado, a Câmara dos Deputados aprovou o PLP 11 de 2020 para que o ICMS, que hoje representa, em média, 27% do preço da gasolina, seja calculado por unidade de medida do combustível e não mais sobre o seu valor. Esta Casa entende que a solução mitigaria, em parte, as variações dos preços do petróleo. Sabemos que existe quem defenda a solução diversa. Não há, deputado Brito, nenhum problema nisso. Podemos discutir e evoluir para a construção de uma solução conjunta. O que não se pode fazer, em nossa visão, é protelar indefinitivamente o assunto e ignorar os efeitos dos seus impactos perversos sobre a economia nacional e a sociedade brasileira. Concluo, presidente Rodrigo Pacheco, deputadas e deputados, senhor presidente do Supremo Tribunal, ministro Fux, senadoras e senadores e demais autoridades presentes, conclamando a todos que deixemos as eleições para outubro, deixemos os interesses políticos para outubro e agora trabalhemos com mais afinco e unidos para aprovar as matérias que são tão necessárias para o país e para os brasileiros. As disputas e tensionamentos devem ficar, senhoras e senhores, para o momento de campanha. Agora o momento é de união, diálogo, porque o país tem pressa. Deus abençoe o Brasil e muito obrigado. Discurso politicamente muito forte do presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou o dedo em várias feridas. Ele citou de saída ali a obrigação de todo mundo, todos, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, cumprirem as orientações das autoridades sanitárias e cobrou mais esforços por vacinação. Citou Paulo Guedes, cobrou a inflação, falou do reajuste dos combustíveis e Rodrigo Pacheco do Senado, que segurou ali a análise do projeto que travava a alíquota do ICMS, também não foi poupado. Por fim, Lira pediu para que a eleição fique para outubro, o que claramente já está aí dado, está difícil.